vamos desenvolver no dia de hoje a análise do capítulo 17 da obra Mecanismos da Mediunidade, com o propósito de analisar, primeiramente, a questão ligada aos efeitos físicos, que André Luiz, dentro do sistema adotado no mesmo livro, aborda através de 6 tópicos estruturados nos seguintes subtítulos: simbioses espirituais, médium teleguiado, dificuldades do intercâmbio, médiums e assistentes, lei do campo mental e o futuro dos fenômenos físicos. Como vocês verão, esta junção permite voltar às mesas girantes que foram, lá no início, a fonte a despertar a atenção não apenas daqueles que as exploravam por curiosidade, por entretenimento, mas principalmente por Hippolyte Lyon, Denisard Rivaio, que teve a sua atenção chamada para um fenômeno que era usual nos salões de Paris no século XIX. Não podemos nos esquecer que o fenômeno surgiu ao mesmo tempo em vários lugares, E a melhor documentação sobre efeitos físicos nos veio dos Estados Unidos, onde uma comissão designada em nível federal promoveu a análise do que aconteceu em Hydelsville, que envolveu as irmãs Fox. Então, há material muito farto sobre esse início da vida, dos fenômenos que soaram o alerta para a humanidade da chegada do Consolador. Como André Luiz nos preparou para esses 2 capítulos, todos devem se recordar. Ele foi ligar os pontos relacionados justamente ao reflexo. Falou de fenômeno hipnótico, de reflexo, para em seguida trabalhar a questão do fenômeno mediúnico da vida, preparando-nos, então, para algo que, segundo ele, é parte da realidade. Kardec também abordou as coisas desta forma. Em nenhum momento, nós vamos ver, sob o ponto de vista espírita, a relação entre encarnados e desencarnados, e antecipando aquela que também se dá no âmbito de encarnados, em certos tipos de fenômenos não catalogados pela ciência como fenômenos mediúnicos, mas que adquirem uma outra denominação. Em nenhum momento há a preocupação de designá-los como sobrenaturais. Não são fenômenos além daquilo que se identifica como natureza, a partir de uma colocação de bastante humildade. Nós estamos longe de compreender como se dão os fenômenos naturais em toda a sua amplitude nos nossos dias, onde o conhecimento já é por demais avançado em vários campos do saber e da pesquisa. No século XIX, não. Mas não mesmo. Então, havia uma limitação muito grande. Agora, a coragem de já deixar muito claro, desde o início, não há nisso nada de extraordinário, nada de extravagante,
nada de além da compreensão que se tem ou que se pode vir a ter enquadra o espiritismo dentro daquilo que efetivamente ele busca ser. Ele abre o horizonte do espírito encarnado, que às suas informações tem acesso, e também aos desencarnados, na medida que deixaram a existência, já levando tal espécie de informação para uma nova maneira de ver as coisas. Uma nova maneira. Então, é muito, muito interessante, porque isto, de certa forma, faz com que os que detenhamos tais informações não percamos tempo com questões que têm menos importância. Já passemos diretamente para as advertências de Jesus, agora então plenamente reforçadas por Kardec e pós-Kardec, por todos os espíritos que fizeram sobre o tema uma abordagem séria, nós somos agora chamados a mudar o nosso padrão vibratório, porque é uma realidade, não há fantasia. Não há fantasia. A intervenção espiritual é real, a nossa, como espíritos, também é. Não se trata de nada que seja alegórico, portanto, no tópico simbioses espirituais, o primeiro dos tópicos do capítulo, diz André Luiz para cada um de nós: cada criatura age dentro de seu campo mental, com vibrações próprias, de onde nos é possível perceber os processos simbióticos, que são aqueles dentro dos quais se acentua a influenciação das inteligências desencarnadas que tomam alguém por instrumento de suas manifestações. Então, a questão das vibrações é tudo aquilo que nós vimos aprendendo, associadas a fenômenos ligados à física, particularmente à eletricidade, avançando um pouco mais para entender o papel da influenciação e agora a clareza deste processo, como a montar um jogo de envolvimento em que um agente conta com um paciente nem sempre ciente da influência recebida. É comum, diz ele, na reencarnação, que o espírito traga, olha que detalhe interessante, traga a companhia de entidade com a qual se mostre mais intensamente associado em tarefas e dívidas diferentes. Portanto, não devemos excluir essa possibilidade de ter ao nosso lado, como temos, espíritos para com os quais podemos ter um compromisso de desenvolver algo em favor de nós mesmos e da humanidade, ou alguém de quem sejamos devedores e cujo processo de quitação de eventual débito ainda não foi ajustado. É de Jesus aquela advertência, muitas vezes repetida, e que nós não podemos nos esquecer, no sentido de que aquele dos quais somos credores podem nos exigir o último centavo da dívida que temos para com ele. É o episódio da narrativa de alguém que devia muito e foi perdoado.
E quando sai do ambiente onde houvera sido perdoado, encontra uma pessoa que lhe devia uma importância muito menor. Mas para com esta pessoa, ele se mostra inclemente. E aí vem a advertência depois que a notícia chega ao grande credor. Olha, quero receber dele tudo sim. Não vou abrir mão. E o vínculo está estabelecido. Como o perdão não é a regra dos nossos comportamentos, aqueles dos quais não conseguimos nos desvincular porque pensamos como eles pensam, podem se tornar efetivamente nossos credores. E, como tal, podem não querer nos limitar o pagamento, oferecendo o perdão. É a técnica de nos desvincularmos, é perdoar, é esquecer, para que a sintonia que efetivamente se estabelece, a simbiose, né, aquela palavra grega, que é vida em comum com outros. É isso que é simbiose. A gente vê isso entre duas plantas, vê isso entre um animal e uma planta, vê isso entre dois animais. Ambos os organismos recebem benefícios, mas as proporções podem não ser as mesmas. Essa associação pode, então, nos trazer inúmeros problemas quando se dá do ponto de vista de natureza anímica, de alma, de alma. Há uma associação, como ele diz, de tal maneira que na onda mental em que os dois se colocam, o comportamento é muito similar ao do hipnotizador e do hipnotizado, em termos de processo de reajustamento. A hipnose precedeu esse nosso estudo. Insiste aí, então, André Luiz, se o encarnado apresenta fácil desassociação de suas forças anímicas, temos aí a mediunidade de efeitos físicos, apresentando graus diversos. Desassociação de suas forças anímicas. É assim que nos jovens ou em crianças encontramos essa desassociação. E por isso, espíritos menos esclarecidos se afinizam com tais jovens, produzindo efeitos físicos do que Kardec classifica como uma espécie inferior. Batidas, sinais, deslocamentos, vozes. Ao estudar a mediunidade de efeitos físicos, lá no item 160 do Livro dos Médiuns, Kardec escreve o seguinte: são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais como os movimentos de corpos inertes ou ruídos. E classifica tais médiums em dois grupos logo de cara: facultativos, aqueles que têm consciência de sua faculdade, no sentido de que estão perfeitamente inteirados e produzem esses atos por ato de vontade. Mas há os involuntários ou naturais, que não têm consciência de sua faculdade. Os fenômenos variados ao seu redor não lhes parecem extraordinários. Manifestam-se em todas as idades, diz ele, mas é frequentemente em crianças ainda muito jovens que vão acontecer. As irmãs Fox não tinham nada, mas nada além desse requisito. Eram meninas, jovens, que de repente passaram a identificar na casa em que moravam
ruídos, batidas, que despertaram a sua atenção. No princípio, tomadas tais manifestações como algo natural, mas que foi extrapolando no sentido da naturalidade. É natural porque é parte do processo em que estamos envolvidos. Somos espíritos imortais, então nada que aconteça do ponto de vista espiritual pode nos trazer qualquer espécie de assombro. Podemos não conhecer, mas não pode nos assombrar. E aquelas meninas, então, passaram a identificar aquelas situações. E delas foram tirando algumas rotinas que lhes permitiram começar a desenvolver, mediante uma codificação muito simples, um diálogo. Quem bate é alguém que está aqui, como nós estamos, ou está numa condição que não é a nossa? Sim, uma batida, não duas batidas. E dentro desse processo extremamente simples de contato, desenvolveram uma longa e difícil experiência. Longa e difícil experiência. Há uma obra recém-lançada pela irmã mais velha, recém-lançada no Brasil, mas lançada há tempos nos Estados Unidos, porque elas são senhoras no século XIX, que narra a dificuldade que foi aquele instante de aproximação. O que elas sofreram, não em relação à realidade espiritual, as intervenções de Charles Rosner, que era o espírito que houvera ficado ali vinculado por ausência de conhecimento maior e que fora morto pelo antigo morador da casa e sepultado na parte inferior do imóvel, numa espécie de porão, atrás de uma parede, juntamente com os seus pertences, que aquela pessoa resolveu ali deixar para não chamar a atenção. O que ele tinha de valor foi levado por aquele que o assassinou. Porém, as outras coisas ali ficaram. Até que ele conseguisse, nessa troca de mensagens, dizer o que tinha acontecido, os anos se passaram, a vizinhança criou para com aquelas meninas uma animosidade imensa, e elas foram perseguidas, inclusive fora dali. Quando a narrativa que a irmã desenvolve nos traz a notícia da comissão investigadora, da qual um dos membros era ninguém mais nem menos do que Benjamin Franklin, para a gente ter uma ideia da importância que o fenômeno teve nos Estados Unidos naquele momento, nós vamos perceber que a ideia de que o mundo tinha que ter a sua atenção voltada para as vozes que, entre aspas, falavam, é efetivamente muito grande. Na Europa, são as mesas que então vão girar, seja no salão, através de uns tripés que percorriam o espaço aberto, preenchendo as letras do alfabeto e permitindo, então, a anotação. São comunicações bem diretas, simples, porque a mesa precisava se deslocar, ainda que rapidamente em algumas circunstâncias, mas não para atender propósitos elevados. O que interessava era chamar a atenção. E esta atenção foi chamada, tanto que logo apareceram as fraudes. É quando Kardec diz, eu não posso me aproximar de uma coisa que é infantil.
O senhor não acha que eu vou conversando com seu amigo que o havia, Fortier, que o havia chamado para ir, está lá. Você não acha que eu vou perder meu tempo com gente que fique em volta de uma sala para matar a curiosidade? Tenho mais o que fazer. Mas você precisa ir. Se você for, você vai ver que eu não estou brincando. E insistiu tanto que ele depois aceitou o convite, feito já não mais por Fortier, mas encaminhado por outros amigos. E na casa de Madame Plaine-Maison foi que ele, pela primeira vez, observou, distante, porque achava aquilo extremamente pueril, e depois de tanto ser cobrado, mandou a pergunta sobre por que é ou como podia uma mesa falar. E a resposta não tardou ao ser dada no sentido: não sou eu que falo. E ele então pergunta: quem fala? E a resposta é muito mais simples: nós. A partir daí, vocês já imaginam o que vem. Foi justamente a atenção despertada para o nós, as almas dos homens que viveram na Terra, que levou Hippolyte Lyon a se debruçar, agora já não mais no contato via mesa, ele usava a prancheta ou a cesta de bico, contando com duas jovens que sobre aqueles objetos colocavam as mãos em conjunto. E ele trazia consigo perguntas que mentalmente eram feitas e as respostas apresentadas pelos espíritos. Ele reuniu cadernos de anotações. Aqui há uma discussão do ponto de vista de pesquisa até hoje, né? Porque muitos dizem que ele recebeu um número muito grande de cadernos com anotações. O fato é que essas anotações, que eram feitas pela família Baudin, que houvera estado na África e era, de certa forma, preparada pelo espírito Zéfiro, aquele que o chamou de Allan Kardec, essas respostas não tinham nada mais do que indagações assim, que ele depois resolveu tratar de uma maneira como a filosofia trata as questões. É por isso que chama a doutrina espírita de uma doutrina filosófica. Ele vai em busca dos porquês. É assim que trabalha o amante da sabedoria, o filósofo, vai atrás dos porquês. Na medida em que ele vai, então, aprofundando, ele descobre que está diante de algo, mas que em momento algum ele chama de algo extraordinário, sobrenatural. É uma lei natural que eu não tinha tido acesso, que ninguém tinha parado para pensar, porque manifestação física existe desde que o sujeito pode imaginar. Os relatos sobre isso são relatos que mostram para nós sempre esse pavor. É tão comum lembrar, quando eu era jovem, não só aqui, como em Presidente Epitácio, onde eu tive a chance de morar, de alguns ambientes que eram tidos como mal assombrados. Era uma coisa interessante, né? Havia em Presidente Epitácio uma determinada região que era, segundo os habitantes da cidade, habitadas por almas penadas, que penavam e ali, naquele lugar, faziam um escarcéu. A gente não devia ir lá. E eu sempre fui curioso, né? Outro que fiz aposto de passar por dentro do cemitério à noite para levantar algum trocado de quem era completamente medroso. Você vai passar? Claro que vou. Então nós vamos te esperar no portão lá de baixo. Pode esperar, porque eu vou passar e vou até lá. Você não tem medo de ser atacado? Confesso que de
Espírito, eu nunca tive medo. De encarnado já é diferente. Mas de espírito desencarnado, o meu medo é não ser envolvido mentalmente. Aí todo cuidado. E naquela rua, aquele lugar, as pessoas evitavam passar depois de tal hora. À noite os espíritos saem todos. Eu ficava imaginando, durante o dia, o que será que eles fazem? Porque se à noite só que eles saem, deve ter uma ocupação, né? E eu fui naquelas casas durante o dia, né? Fui da companhia de um amigo escoteiro e lá fomos nós percorrendo as casas. Acho que a única sensação da qual eu me lembro foi arrepios, né? Não sei se eram do meu receio, felizmente não caiu nada para que eu corresse achando que era obra de alma penada, mas o fato é que eu passei por aquilo, olhei aquilo, mas não quis voltar à noite. Durante o dia eu fui, à noite não. Eu não precisava de autorização da minha mãe para sair de casa naquela idade, né? A gente tinha que ter autorização dela para ir aonde? Ah, vou lá na Rua das Almas Penadas, mas não ia mesmo. Ela não ia deixar. Então eu não podia mentir. Era outra coisa. Se eu mentisse, se fosse pego numa mentira, o meu crédito com ela desapareceria. Então não dava para mentir. Eu ia ter que dizer, vou lá. E não tive tempo, né, hábil, porque depois de lá saí e aquilo já não me chamou mais a atenção, mas o começo era frequente, né? André Luiz fala sobre as características de tais fenômenos de natureza física. Eles se devem a entidades de pouca evolução, que se ligam a médios naturais e se mostram quais caprichosas crianças com sentimentos desgovernados para os quais a intervenção de alguém com autoridade moral, pelos conselhos e pela prece, bastaria para fazer cessar as perturbações em andamento. Mas essa não era a minha condição. Fui até lá, mas não tinha condição nenhuma. Nem entendia, nem espírita era. Não saberia, a não ser tomando as informações que ouvia, qualificar aqueles fenômenos como manifestações de espíritos que não tinham condição evolutiva. O barulho é como essas entidades fazem para chamar a atenção. Continua André Luiz. A eclosão, o despertar, a explosão dessas manifestações pode ocorrer em qualquer idade física e independe de fatores culturais, da inteligência ou do aprimoramento da alma, porque elas se ligam a fatores positivamente mecânicos, como a demonstração de força e o equilíbrio de um ginasta. Então, esse é o primeiro ponto que ele nos chama a atenção. No tópico 2, ele fala do médium teleguiado. Quando o encarnado tem facilidade para a desassociação das forças anímicas, ele está habilitado a fornecer o ectoplasma, que os espíritos então vão utilizar para a produção dos fenômenos físicos e que, com isto, atestam a sobrevivência do espírito à encarnação. Quem é, como pode uma mesa falar, a mesa não fala. Quem fala? Nós. Nós, quem? As almas dos homens que viveram na Terra. A palavra ectoplasma foi criada por Charles Richet, de quem, mais adiante, nós aprofundaremos mais a nossa conversa, porque, segundo Richet, entende-se por ectoplasma a substância fluídica
que emana do corpo do médium e se presta para a produção de fenômenos, de efeitos físicos. Ele criou a expressão no francês e nos dá, tentando colocá-la com a base no latim, porque a ciência sempre identificou a necessidade de produzir suas classificações, suas denominações numa língua que não só gozasse de amparo cultural, e era o caso da Igreja, das universidades criadas por ela, dos estudos desenvolvidos a partir do financiamento feito pelos sacerdotes de maior relevância, notadamente bispos e cardeais, que custeavam pessoas para que pudessem estudar, pesquisar. E a língua adotada houvera sido o latim, uma língua que permitiria, onde quer fosse utilizada, saber-se do que se tratava. Não havia essa facilidade de transposição do idioma usado naquelas atividades mais intelectualizadas para o vulgo. Então, era o latim mesmo que as pessoas tinham que aprender a falar ou a ouvir, às vezes limitando sua intervenção a algumas expressões muito simples, como ora pro nobis, como amém, etc., porque o resto não entendia o que estava sendo dito. Segue André Luiz nos dizendo: se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual um espírito guia que tem a função de zelar pelas energias do médium em posição evolutiva semelhante a ele. Ambos formam um circuito de forças sob o amparo de espíritos superiores que os utilizam a serviço da beneficência e da educação. Em desdobramento do perispírito, o médium age como uma inteligência teleguiada. Surgem, então, grupos de estudos de ocorrências de materialização, telecinesia, ectoplasmias visíveis e outros tantos fenômenos. Nós, os bauruenses, tivemos a aventura de conviver com o mais dedicado pesquisador desta área de fenômenos que a língua portuguesa teve, ao nível de pessoas como Ernesto Bozano. Esteve entre nós Hernani Guimarães Andrade, este espírito que, como aqueles pesquisadores da virada do século XIX para o XX, à maneira de um Richer, se debruçaram sobre questões assim, legou um trabalho fantástico através das suas pesquisas. Quem de nós aqui não se recorda das suas aulas, os que pudemos ter esse privilégio, da sua humildade em identificar os fenômenos e em detalhá-los, classificando-os, esclarecendo-os, fazendo com que aqueles que deles nos aproximássemos pudéssemos ter essa visão que agora André Luiz reforça. É o estudo daquilo que efetivamente acontece, utilizando-se de termos novos, porque o conhecimento talvez não nos permita associar a conhecimentos precedentes, mas sem nenhum tipo de temor. Pelo contrário, o Dr. Hernani aguardava notícia a respeito de algo para que a sua presença pudesse se fazer, se não diretamente através de outras pessoas.
Depois de um certo tempo, porque os fenômenos de natureza física foram escasseando, e a gente vai interligar isso no capítulo seguinte, porque os fenômenos passam a ser de efeitos psíquicos, ele passou, então, a uma pesquisa aprofundada daquilo que caracterizaria os sinais evidentes da reencarnação. E seguiu, nesse ponto, a trilha desenvolvida por dois outros espíritos fantásticos, voltados para a ciência, mas preocupados em esclarecer as coisas. Ian Stevenson e Rabindra Banerjee. Com base no trabalho desses dois espíritos dedicadíssimos, o Hernani também no Brasil foi o pioneiro, não em analisar teoricamente, outros já o haviam feito do ponto de vista da teoria. Ele foi o primeiro a analisar as coisas no sentido de buscar os sinais ligados à reencarnação, fazendo questionários profundos, análises sérias, para ver se seria possível encontrar pistas. E, olha, é difícil dizer que não as encontrou. Muitas delas ele disponibilizava no IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Outras, em número de 8, ele publicou no livro Reencarnação no Brasil. E uma delas, ele resolveu romancear, seguindo como era a prática francesa no século XIX, de pegar as informações e fazer com que chegassem às pessoas que não teriam capacidade de entendê-las tecnicamente. Fez isso no livro Renasceu por Amor. A gente vai lendo e vai vendo que estas explicações todas trazem para a pessoa que não tem conhecimentos técnicos para entender sobre dados assim. Ela recebe a informação. E ali reforça algo que nela é muito claro, a de que há algo que aponta para a necessidade da reencarnação. É onde os espíritos mais avançados chegam. A reencarnação é necessária. E ponto. Então, você entender que é necessário estar reencarnado, enfrentar as dificuldades que enfrenta, obter os conhecimentos que obtém, para o espírito que reencarna, não precisa mais. A coisa está posta aí. O tópico terceiro mostra a dificuldade que o intercâmbio assim apresenta. E André Luiz vai colocando as coisas para que a gente possa raciocinar, levando em conta as informações já dadas. O campo de oscilações mentais do médium, envoltório natural e irremovível, a aura, é o filtro de todas as operações nos fenômenos físicos. O campo da oscilação mental. Incorporam-se a este envoltório porções de ectoplasma dos assistentes e outros recursos da natureza. Outros recursos, mas nós não os identificamos. É essa a sabedoria que o Espiritismo vem nos apresentar. Não são visíveis, embora o ectoplasma seja, sob certas condições. Não são mensuráveis, mas são identificáveis, porque produzem o efeito. Todo efeito inteligente é produzido por uma causa de igual ordem. Isso é raciocínio lógico. E o raciocínio lógico é a conquista mais elevada que os amigos da sabedoria, os filósofos, nos dizem é possível encontrar. Quando você, logicamente, chega a uma conclusão do que observa. Insiste André Luiz. Incorporam-se a este envoltório, então,
esses recursos da natureza. Mas os elementos essenciais pertencem ao médium, que consciente ou inconscientemente pode interferir nas manifestações. Consciente ou inconscientemente pode interferir nas manifestações. No livro dos médiuns, no item 223, há uma questão, a de número 9, que tem a seguinte resposta por parte daquele que colabora com Allan Kardec no equacionamento da dúvida. Lembra-te que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado, que toma ao médium para animar momentaneamente a mesa. Então, lembra-te disso, porque sem esta contribuição consciente ou inconsciente, a manifestação da forma como se processa essa intervenção, ela não aconteceria. É necessário encontrar recursos de natureza mediúnica, e aí existem tantos relatos feitos pelo Hernani, dos quais eu vou me reportar um deles, aqueles que foram seus alunos, e aqui certamente há os que tiveram essa possibilidade, vão se lembrar. Mas ele narrava o episódio de um bebê cujo berço se incendiava. E era um problema, porque se colocava esse bebê em lugar onde ele deveria ficar e tudo ali entrava em combustão. Era uma loucura. Corria, se tirava o bebê, levava para outro lugar, apagava-se o incêndio, substituía-se a peça e de novo. Até que, de todos os exames, se descobriu que a presença dele era uma criança nos primeiros anos da reencarnação. Ao tirá-lo do ambiente, os fenômenos não se produziam. Ele, inconscientemente, contribuía para tais fenômenos, provocava simbiose com o interesse daquele que ali estava, certamente um mesmo espírito da falange que anda hoje influenciando uma série de espíritos encarnados, que, apesar das advertências, tem transformado o Brasil na Roma de Nero, querendo que tudo pegue fogo. Então, são pirotecnistas de longa data que encontram aqui espíritos que com eles se sintonizam. Minha avó chamaria essas pessoas de outra coisa, mas eu vou homenageá-la ficando em silêncio, porque ela diria aquilo que eles efetivamente são. Mas o sujeito é animado por esse tipo de influência e, como vi já numa sequência de imagens, não se trata de um caso, mas de inúmeros casos. Influenciada, a pessoa acende a um pavio, acende a uma tocha e vai até ao mato que está seco pela estiagem e coloca fogo, provocando a destruição dos recursos naturais que nós já temos destruído ao longo dos últimos séculos pelo uso inadequado que deles fazemos. Essa influência espiritual na criança levava ao fogo que queimava o seu berço, mas em espíritos conscientes da maldade que estão praticando, isso fica muito mais fácil de propagação. Está aí. Estamos nós nesse ambiente em que as chuvas são efetivamente escassas. Fim de inverno, ninguém espere chuva em volume. Sempre foi assim. Porém, queimada sem que haja efetivamente uma necessidade de vê-la agindo, não é a regra. E estamos nós passando. Vem ele, então fala agora, André Luiz, foi por isso que eu fiz essa volta, sobre a questão de mediunidade e moral. Porque a exteriorização dos princípios anímicos
nada tem a ver, em absoluto, com o aperfeiçoamento moral. Nada a ver, nada. Ela existe, é uma manifestação, mas não tem nada do senso moral. E ninguém vai conseguir, nessa espécie de intercâmbio, qualquer tipo de controle, seguro quando ela se dá. Em O Livro dos Médiuns, Kardec faz uma pergunta no 226, que todos nós já estudamos em alguma fase do nosso período enquanto espíritas. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta é categórica: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Aí eles já vêm e corrigem. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, é muito interessante, porque aquele ditado que eu repeti, já falei aqui, vou voltar a insistir nele, que o Divaldo adaptou da língua portuguesa, o que costumamos dizer em português: dize-me com quem andas, e eu direi quem és. O Divaldo faz a necessária adaptação para os nossos contatos de natureza espiritual. Dize-me quem és, e eu direi os espíritos que te acompanham, aqueles que com você sintonizam. Porque somos nós, nesse processo, essa simbiose, é que vamos buscar. Quanto mais elevado o nosso pensamento, muito melhor a companhia. Quanto menos elevado, somente retratamos o que somos. Não tem como a gente mudar de patamar sem efetivamente ser melhor. Não basta ter propósito. Olha, eu quero ser melhor. Tá, o que você faz para ser? Por enquanto, nada. Então, ficamos no 0 a 0. Tem a companhia que você entende adequada, por aquilo que você pensa. Oscilação mental atrai oscilação mental que nos é própria. E isto traz a união. No 4, ele analisa médiuns e assistentes. Além da mente mediúnica, os assistentes também influenciam nas atividades de um grupo voltado para isso. Se os assistentes comparecem com pensamentos impróprios aos objetivos traçados, vão perturbar o trabalho e vão trazer um desequilíbrio ao conjunto. Daí, os graves embaraços que dificultam as tarefas de um grupo que se dedica à materialização. A primeira coisa a ser afastada é a curiosidade. Porque não há como se ter curiosidade num fenômeno mediúnico. Os espíritos, pela simples manifestação, nos mostram quem somos. Eu nunca entendi fila de gente para consultar espírito. Nunca entendi. Nunca. Olha que eu me tornei espírita já depois de um largo tempo de vivência em outros lugares, em outras visões filosófico-religiosas. Quando eu me aproximava do centro, o que mais me afastava era justamente aquela fila de pedinchões que incomodava uma entidade que ali estava demonstrando que sobrevivera à morte com perguntas sem nenhum fundamento. Pueris, sabe, coisas assim ridículas. Eu presenciei um cidadão importante na cidade de Bauru, pelo dinheiro que ele tem, perguntar se podia o espírito vacinar ou não o gado que estava na fazenda. Imagina você buscar uma entidade espiritual demonstrando que nós estamos
na mesma condição que ela, porque somos espíritos. É isso que a manifestação mediúnica traz. Se eu posso vacinar o gado, a entidade, extremamente simples, e vendo a pequenez do interlocutor, respondeu com as palavras-chave que ela sempre usava quando a pergunta era descabida. Jesus da benção Passunce. E passou a pessoa adiante. Mãe Catarina, espírito que eu aprendi a chamar de mãe. Muitos a tratam por irmã, como ela gostaria de ser chamada e gosta de ser chamada, mas eu prefiro chamá-la de mãe. Ela passava esses pedinchões sem limites, assim para frente. Jesus dá benção, Passunce, né? Eu não posso dar, vai embora. Sai daqui, não me toma o tempo, porque o tempo é escasso, a médium se sobrecarrega para ouvir besteira. Foi isso que fez Allan Kardec não querer saber das mesas girantes. O que eles perguntam? Perguntam coisas fantásticas. Se vai chover na semana que vem, se alguém vai ganhar e vai achar uma fortuna, se... Resultado, quem é que vem dar resposta para esse tipo de questionamento? Que plateia assim pode atrair espíritos que são elevados? Nenhuma. Se o médium desvia dos objetivos nobres por sua invigilância, pode ceder às solicitações dos encarnados inabilitados para aquela tarefa, diz André Luiz, gerando fraudes inconscientes, a palavra exata é essa, fraudes, e outras perturbações que levaram os metapsiquistas a queixarem-se injustamente dos sensitivos e de falhas experimentais, pois os agentes mentais não se submetem aos métodos dos pesquisadores exigentes. Então, desqualifica, joga a água com a criança do banho. Quando o equívoco está justamente em quê? Em quem não presta atenção na importância disso. Vocês sabem que eu sou fã número, não digo 1, porque deve ter gente com melhor qualificação do que eu. Mas dentro da minha categoria, eu sou fã número 1 do Alexandre. E lá em Missionários da Luz, no capítulo 10, ele fala a respeito da materialização. Né? É muito interessante porque o Alexandre tem essa visão que é muito ampla. É por isso que eu sou fã incondicional dele. É uma visão assim, amplíssima daquilo que está acontecendo. Ele diz lá, são muito raros os companheiros em materialização, dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem, trabalhos que envolvem grandes riscos para a organização mediúnica, exigindo grande número de cooperadores de nosso plano. A pesquisa científica deve estar acompanhada por valores do sentimento, caráter e consciência. A exigência repleta de pretensões leva a fracassos inevitáveis. Observar para realizar é serviço divino. Eu adoro essas sínteses dele. Observar para realizar é serviço divino. Então, demanda o quê? Demanda cuidado. Demanda cuidado. Um cuidado que muitas vezes a pessoa acaba por não ter. Acaba por não ter. E se esquece de que os atos do bem ajudam a toda a humanidade. Então, imagina, desapareceram as materializações, como André Luiz vai colocar agora. Mas é evidente, porque o interesse do sujeito em cima disso é qual? Que espécie de motivo
de móvel conduz as pessoas para participarem de eventos assim. Muitas vezes é mesquinho demais. Então, você acha que vamos poder contar com pessoas e espíritos de natureza elevada? Vai ser difícil, muito difícil, né? A gente fica bem ligado, porque quando a participação de espíritos dedicados é sincera, nós vemos o êxito do trabalho. Eu vou me reportar aqui, em particular, aquele livro que eu já circulei entre vocês, tão logo ele saiu, não sei se muitos adquiriram ou não, sobre as fotografias que decorriam das materializações levadas a efeito pelo Peixotinho. Antônio... não, Peixotinho e Dona... Não, Peixotinho não. As materializações... Dá um minuto aqui, deixa eu correr. Era da Otília Diogo. Da Otília Diogo é que era a médium, né? Ela que era a médium. O Peixotinho também tem materializações, eu me confundi, mas é que esse registro das fotos, que inclusive tem uma foto polêmica do Chico e do Valdo com a entidade, etc., eram as manifestações da Otília Diogo. E ele, o registro pormenorizado disso está numa obra que é uma obra difícil da gente encontrar, escrita por aquele camarada que foi o biógrafo ou quem mais enalteceu o trabalho do Herculano Pires. Eu devia ter resgatado o livro hoje para poder me reportar. Veio aqui agora a lembrança, mas a médium é a Otília Diogo, materializações em Uberaba, esse livro é da década de 60, e o que está ali registrado, depois também foi feito em fotos. E essas fotos, o livro acabou sendo publicado bem mais tarde. Aliás, por uma coincidência um tanto quanto entristecedora, porque o fotógrafo conseguiu reunir condições de publicar o trabalho e não viu o trabalho publicado, porque ele desencarnou no mesmo ano em que essa publicação aconteceu. Então, é algo assim muito interessante. Mas o livro existe, eu levei para vocês, não vou conseguir localizar isso agora, nem com lâmpada acesa, porque está perdido aqui. Essa história de tentar mudar de um lugar para outro vai dando complicação. Começa para caixa, e caixa, quando a gente tem, perde. O autor do livro é o Jorge Rizzini. Tá? É ele quem escreve Materialização em Uberaba. É uma obra muito difícil de achar. Tá? O exemplar que eu tenho é daqueles que era datilografado e reproduzido, então tem errata, tudo. É muito interessante. Quem me deu de presente não sabe o benefício que me fez, porque foi uma leitura feita com uma curiosidade ímpar, e depois a publicação do livro, das fotos, completou a curiosidade. O tópico 5 diz a respeito da lei do campo mental. E ele, André Luiz, começa justamente a resgatar isso, esse lamento dos metapsiquistas que dizem que há muita obscuridade, extravagância, e por isso essa doutrina da sobrevivência da alma deve ser considerada como impossível. Recebe de André Luiz um confronto, porque ele diz, atendidos em suas exigências, eles acabam por acusar o médium de criar personalidades imaginárias, a mistificação. Exageram o poder do inconsciente na vida mental, esquecidos de que a força psíquica não se submete a critérios humanos. A lei que rege o campo vibratório do espírito, ela ainda é desconhecida no nosso planeta. A criatura consciente, seja onde for no universo,
apenas vai assimilar as influências a que se afeiçoe. Se cada mente, diz ele, é um mundo próprio que vive nas ondas criativas que emite a sua psicosfera, em direção a objetivos do sentimento e desejos, daí a existência da lei de responsabilidade, nós temos que ficar atentos com quem vamos nos sintonizar ou que vamos sintonizar. Nós assimilamos as influências com as quais estamos afinizados. É o famoso busca e acharás. Busca e acharás. Na belíssima síntese do Emmanuel, está no livro Roteiro, que a gente estudou em detalhes, né? Às vezes até extensos demais, mas era preciso. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. Essa frase, que ficou muito clara para mim pela grandeza da interpretação do busca e acharás, assim, lúcida demais. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência para nós, em qualquer parte, encarnados ou fora da matéria, será invariavelmente segundo pensamos. E aqui eu nem preciso ir a muitos detalhes, né? Todo mundo se recorda do que está em Os Mensageiros, em que fica muito claro esse tipo de sintonização. O espírito está fora da matéria, mas não consegue se sintonizar com nada diferente daquelas que são as suas emissões mentais. Por isso se sintoniza, se ajusta com aqueles que estão vibrando como ele está. O sexto tópico do nosso capítulo, e o último, envolve justamente essa preocupação com ele do que será o futuro dos fenômenos físicos, levando em conta que eles foram registrados em número muito maior, despertaram a atenção daqueles que ali estavam, atraíram espíritos envolvidos nesse processo de esclarecimento da humanidade e, de certa maneira, desapareceram. São restritíssimos hoje os grupos que ainda trabalham com materializações. O número de grupos é muito pequeno mesmo. Nós vamos ver que, em parte, porque os fenômenos psíquicos ganharam corpo. Para nós, particularmente no Brasil, via psicofonia, pela dificuldade que o processo educativo faz com que tomar um lápis para escrever apresente, inclusive no banco da escola. É algo assim que ainda vai demandar um bom tempo, um largo tempo. Mas o fato de existirem manifestações que permitem a transmissão das ideias pela voz, eventualmente pela escrita, pela pintura, pela composição musical, ainda faz com que as inteligências fora da realidade corpórea consigam nos animar a seguir os nossos estudos, as nossas pesquisas, e buscam trazer ao homem, o espírito reencarnado, detalhes, informações instrutivas, não sobre a realidade que nos cerca. A ela chegaremos
e delas, tais informações, nos apropriaremos, mas a falar do comprometimento que temos todos com a prática do bem. André Luiz começa a dizer a todos nós que são conhecidos em vários países alguns círculos de ação espiritual onde se harmonizam as oscilações mentais entre médiums, assistentes e entidades, e que produzem fenômenos significativos. Porém, tais grupos servem apenas para mostrar capacidade de realizações ou apenas informações, devido aos cuidados de discrição e à restrição do círculo de trabalho em que se manifestam. Aos desencarnados, interessa que nós nos preparemos para um futuro que na Terra será espiritual. E por isso tem toda a preocupação, se ocupam em que nós melhoremos a nossa própria condição evolutiva para que os nossos princípios de natureza mental ajudem a execução de tarefas mais especializadas. Eles todos buscam isso. É claro esse propósito, né? Agora, como é que nós, os encarnados, devemos nos comportar? Devemos buscar a própria evolução moral, buscando situar-nos num plano moral mais elevado. Estudar a substância ectoplasmática em sua composição, de que maneira ela permite manifestações com segurança, reunir recursos superiores para que possam ser associadas a tarefas que ajudariam, bem documentadas. Imagine os recursos que dispomos hoje a ter a prova da existência do espírito, mediante a demonstração da sua imortalidade, da reencarnação e do progresso espiritual que esse espírito tenha realizado. É muito importante pensar que a contribuição a ser dada para tal ato de demonstração da realidade espiritual só carece de elementos encarnados em condições efetivas de bem desenvolvê-lo. E isto demanda o quê? Estudo sério, perseverante, conhecimento aprofundado, para que as operações, então, não passem da mera curiosidade. Eu disse para vocês, me assusta ver que o contato espiritual que as casas, as que promovem até hoje, seja tão desperdiçado, porque está ali visível para todos, mediante a comunicação, a troca de ideias, que alguém que sobreviveu à morte pode conosco conversar. Meu Deus, é a coisa mais óbvia. Mas o sujeito se vale de uma oportunidade dessa para tratar de questões que não têm importância. E as advertências de que, olha, procura melhorar a sua qualidade vibracional, o sujeito sai dali revoltado. Tenta ficar melhor, mas se eu ficar melhor, eu vou ganhar alguma coisa? É sempre a resposta, a pergunta que subcede à resposta. Olha, você vai ganhar uma vida melhor como espírito. Só isso. Mas então não fica legal, porque eu não me comportar bem, não ser atendido agora. Então, enquanto os nossos interesses forem mesquinhos, fica difícil a gente pensar em coisa diferente, né? Ele termina o capítulo chamando justamente a nossa atenção para essa
necessidade de se aperfeiçoar uma ciência futura, um conhecimento futuro. Na medida em que os espíritos que estamos na Terra não nos espiritualizarmos, como é o propósito da presença de Jesus aqui, 2000 anos quase depois do conhecimento espírita, nós teremos uma dificuldade muito grande de ver isto sobrepor aquele que é o grande, entre aspas, inimigo do espiritismo, que vem a ser o materialismo. Enquanto não existirem recursos aptos nos espíritos reencarnados para permitir manifestações assim, dentro de toda a segurança e com propósitos esclarecedores, nós ficaremos vendo crescer o desinteresse pelas questões de natureza espiritual, quer dizer, o desinteresse pela própria realidade de cada um de nós. E o consumo exagerado das coisas transitórias, entendendo o homem uma linguagem direta de que a morte é o fim e que, portanto, não há que se ocupar de mais nada que não seja bem viver os anos em que aqui voltamos a estar. O propósito espírita é completamente diverso deste propósito. A gente encerra aqui para, no próximo encontro, cuidar da outra face dessa mesma moeda, que diz respeito, então, aos fenômenos que geram efeitos psíquicos. Até lá.